Olá, se você chegou até esse vídeo é porque bem provavelmente seu filho ou sua filha necessitam realizar terapias junto ao plano de saúde, próximos da sua residência, pelo método especificado pelo médico, sem fila de espera e com o número de horas que foram prescritas. E é justamente isso que eu vou lhe ensinar, vou lhe demonstrar o caminho. Então, verifique que isso é destinado especificamente para você, pai ou mãe. Isto não é destinado para advogados. Haja vista que existe um caminho muito mais simples e que, na maior parte das vezes, vai prescindir, vai afastar a necessidade da necessidade de um advogado. Veja só, 91,6% das pessoas que fazem uma reclamação junto à ANS obtêm o resultado positivo, ou seja, conseguem obter a terapia, ou em outros casos cirurgias, o que seja. Mas como estamos dizendo especificamente de terapias, é nela que vamos nos fixar. Nesses 22 anos advogando dentro do direito à saúde, especialmente com crianças com algum transtorno do desenvolvimento, eu percebi que quase 80% das pessoas que me procuravam, geralmente por indicação, elas não mais retornavam, elas não mais me buscavam para que houvesse aí a propositura de uma ação. E isso começou a me intrigar realmente, porque imaginei aí que ou essa pessoa de fato não precisava dessa terapia, dessas famílias, ou eventualmente teriam conseguido aí um advogado mais em conta, que também era uma possibilidade. E aí eu pude perceber que, na medida em que eu passava quais eram os requisitos básicos do laudo, eu explicava para a família quais eram os requisitos básicos, na medida que eu ensinava essas famílias a fazerem a reclamação inicialmente, ou melhor, o pedido inicialmente junto ao plano de saúde, e depois de uma reclamação correta junto ao ANS, essas famílias obtinham as terapias conforme a prescrição médica. Então elas saíam daquela forma errada. Qual seria a forma errada? Simplesmente ali a CID e também, eventualmente, terapias. Sequer existia um número de horas. Então elas saíam desse patamar errado e passavam para um patamar muito mais positivo. Vejam só, eles entendiam quais eram as 7 características essenciais do laudo, que isto é vital. Sabiam como produzir provas junto ao plano de saúde, ou seja, através de gravações, explicações, eles conseguiam demonstrar que a clínica indicada era muito longe ou não tinha o número de horas. E ato contínuo, quando elas faziam a reclamação, havia já um parecer, logo depois da reclamação, positivo, junto à ANS. Então, estes são pontos importantes. E as famílias que não obtinham aí essas soluções junto à ANS, eu ensinava quais eram as 4 formas de acesso ao Poder Judiciário sem a necessidade de um advogado, sem a necessidade de sair de casa, simplesmente com o computador ou, eventualmente, até um celular. E esse conhecimento eu condensei em 5 videoaulas, onde você irá entender desde o início como deve ser o seu laudo, como você deve fazer o pedido junto ao operador de plano de saúde, como você deve demonstrar que não existe na rede credenciada profissionais aptos, ou se existe é muito difícil, ou se existe são horas aquém do que o médico determinou, de tal maneira que você terá todas essas formas e também entenderá que a reclamação da ANS resolve 91,6% dos grandes problemas e, caso você não consiga ainda resolver essa questão, você entenderá que existem 4 formas de acesso ao Poder Judiciário. Arrisco dizer que mais de 90% da população brasileira pode fazer jus a essas 4 formas de acesso ao Poder Judiciário. Tudo isso diretamente, como eu já disse, online, da sua residência, mesmo que você não tenha tempo e mesmo que você não tenha nenhum conhecimento jurídico. Além disso, de bônus, você vai entender exatamente o que você deve pleitear junto à escola do seu filho, se ele tem direito ou não a professora auxiliar ou eventualmente escola especial, como você deve pedir, o que deve constar no seu laudo e também, se for o caso, ferramentas para que você possa procurar o judiciário sem um advogado. Então, se você precisa das terapias para o seu filho ou sua filha, próximo à sua residência, com o número de horas, com o método especificado pelo neuro e sem fila de espera, faça a sua inscrição. Você terá até 7 dias, se for o caso, para desistir do curso, se você entender que não serve para você, e especialmente, você irá descobrir todos esses segredos de como atingir esse objetivo. Muito obrigado e fica aqui o meu abraço.